Olá, estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Esse programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador e conta com a sua participação. Você liga pra gente no 997-666-555. Se você está fora do Brasil ou fora de São Paulo, ligue no DDD Código Internacional 55, o DDD 11. Liga pra gente aqui, 997-666-555. Também você pode postar aí nas redes sociais o seu comentário, fazer a sua colocação, esclarecer a sua dúvida, nós estamos aguardando você. Estamos aqui, a equipe Apostos, na mesa de som, o Valdecir e o Eros fazendo esse som, esta imagem, chegar até você aí. A equipe toda Apostos, no remoto o Anderson, o Danilo, a Clarissa, o Flávio, o Hélio, e aqui presente o Mário Bardella, aqui com a gente nos comentários, o Fernando Botasso e hoje aqui com a gente o Eduardo Patrício, ator e tarefeiro do Núcleo Espírita O Semeador. Edu, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova. Bom dia, Toribio, bom dia, amigos, Marinho, Fernando, nossos amigos que nos ouvem. É uma alegria, um prazer sempre estar presente, podendo falar sobre assuntos que nos movem, né, na nossa jornada, sobre essa doutrina que abraçamos com muito carinho. Edu, nós estamos muito felizes com você, porque hoje o Edu está com a gente aqui para falar sobre efeitos da prece. Esse é o nosso tema de hoje. E lembro você que você está assistindo a gente pelos canais aí das redes sociais, pelo Facebook nesse momento, mas também você pode nos assistir pelo Instagram. Nós estamos no Instagram, no Semeando a Boa Nova. Procura lá que você vai poder assistir também em tempo real. E daqui a pouquinho, encerrado o programa, mais meia horinha, você vai poder assistir-nos também no YouTube, programa Semeando a Boa Nova, ou também na web rádio, webradio.osemeador.org. Diante de um cenário de tantas incertezas como os tempos atuais de pandemia mundial, que nós estamos passando por ele, o programa de hoje será dedicado a entender, a conversarmos um pouquinho sobre as questões que envolvem a prece, os nossos pedidos, sempre de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Eu pergunto para o Edu, como é que a gente pode definir prece, né? A eficácia da prece, o efeito da prece, aquilo que a gente espera que ela gere, depende das palavras que a gente use, depende do lugar em que a gente fale a prece, que a gente faça a prece. O que é a prece? Conta pra gente. Então, Toribio, eu acho que definição, a gente poderia dar algumas, inclusive, de prece, né? Há vários entendimentos, no meu modo de ver. A gente poderia dizer que é uma rogativa de pedido, agradecimento ou louvação a Deus. É um instrumento que nos aproxima do Pai, de Deus. É pensamento e vontade. Mas eu gosto de pensar, voltado para a doutrina, que a prece é a nossa expressão de fé verdadeira, quando a gente entra em contato com Deus por alguma razão, né? E ela é feita de uma maneira muito simples, muito simplória, né? Não se exige grandes coisas, né? Não depende exatamente de onde estamos, do que falamos, né? Eu gosto de lembrar daquela música do Renato Teixeira, que fala, eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar, né? Então não exige de nós uma palavra, um conceito rebuscado, na verdade, né? Mas sim a essência maior do sentimento e da verdade que nós colocamos naquela prece, naquela oração. Então, onde quer que nós estejamos, em qualquer situação, é possível orar, né? De qualquer forma, uma palavra muito simples, um agradecimento, uma solicitação, qualquer ligação que a gente se faça com verdade e um desejo sincero de alguma coisa, a gente pode elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer, sugerir, pedir, louvar, de certa forma, em qualquer lugar, de qualquer forma, efetivamente. Marinho, bom dia, Marinho, seja bem-vindo aqui fisicamente, aqui no Semeando a Boa Nova. Sempre esteve com a gente, porque estava nos entrando em todos os programas, fazendo os comentários, e agora está de volta fisicamente. Seja bem-vindo. Mais Obrigado. o segundo sábado dia, já, né? Bom dia a você. Estávamos com saudades, né? De nós, pelo menos, nos vermos ao vivo, vamos assim dizer. E bom dia aos nossos ouvintes também. Marinho, o Edu fez uma colocação, ele diz assim, a prece pode ser louvar, não sei o que e tal. Kardec coloca pra gente que a gente pode usar a prece para algumas coisas
E são 3 as coisas fundamentais pelas quais nós usamos a prece. Uma delas é agradecer, que nós deveríamos fazer com bastante frequência. A outra é louvar a Deus, saudá-lo, que também deveríamos fazer com frequência. E a terceira é pedir, que é o que nós fazemos mais frequentemente. Nós usamos a prece mais para pedir. E a gente fala da prece, o espírita usa as preces espíritas, etc. Tal, mas as outras religiões também utilizam as preces. O que é que diferencia uma prece espírita, né, das outras preces? Tem alguma característica diferente da prece espírita das demais? Tem alguma coisa que possamos dizer que torne a nossa prece diferente das outras? Toribio, eu acho que nós precisamos fazer uma consideração inicial nisso que você coloca, sabe? Se nós por um instante deixarmos de analisar as demais religiões, se nós pensarmos na essência da prece, eu diria que em qualquer religião a essência é a mesma. Porque o que importa é a nossa conexão com Deus, a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com os amigos espirituais, a nossa conexão até mesmo entre nós através do pensamento, não é? Agora, ao longo do tempo, as religiões, principalmente as religiões estruturadas, começaram a estabelecer métodos, formas, né? Dizendo que inclusive a prece correta é do jeito A, a prece do jeito B não é correta, não é? E isso acabou mecanizando o processo. As pessoas acabaram, de uma certa maneira, decorando as preces com função das palavras que são ensinadas pelas religiões estruturadas, não é? E aí, o que acaba acontecendo é que aquilo que deveria ser, na essência, uma ligação, em muitos casos, não vou dizer que por causa disso todos os casos são, mas em muitos casos ela acaba sendo simplesmente mecânica, fria, né? Então nós vamos aprender com o Espiritismo que a forma que Jesus nos ensinou de fazer o Pai Nosso não é uma forma rígida. Se nós prestarmos atenção nos textos do Evangelho, ele está ensinando a nós o que nós podemos pedir ao Pai. Não precisa ser daquela mesma maneira, dizendo que quando fazemos a nossa prece, o Pai Nosso, por exemplo, de uma forma diferente daquela que consta nos Evangelhos, que é a forma que ele nos ensinou, ele não nos ensinou a forma, ele nos ensinou o conteúdo, o que nós podemos pedir ao Pai, com as nossas palavras, com o nosso sentimento, da melhor maneira que a gente conseguisse fazer isso, né? E essa talvez seja a principal diferença, porque o Espiritismo, ele procura compreender na sua essência o que Jesus nos trouxe com as suas parábolas, com seus ensinos, e interpretar na essência aquilo que ele está trazendo, né? Essa talvez seja a principal diferença que nós temos com as chamadas preces decoradas, preces estruturadas, que muitas vezes, até mesmo sem a intenção, as religiões ao longo do tempo estabeleceram. Quer dizer, o que importa é a essência da prece, aquilo que é emanado, que sai de dentro da pessoa, e não o formato, não a forma da prece, né? Muito bem. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, aí, pelo Instagram, pelo Facebook, pode acompanhar o Semente da Boa Nova depois, porque o programa se encerra daqui a pouco, né? Porque o programa tem 1h30, mas depois nós estaremos com ele retransmitido na íntegra, na web rádio. Você acessa lá webradio.osemeador.org e assiste o programa, ouvirá em som digital. Também poderá assisti-lo posteriormente, né? Também você pode no YouTube, porque meia hora depois que o programa encerrou, também vai estar lá no YouTube. Muito bem. Prece, efeitos da prece é o nosso tema de hoje. Eu quero lembrar você que vou deixar uma pergunta para você responder para a gente aí, você que nos acompanha pela rede social aí. Você acredita que todas as nossas preces são ouvidas? Responde para a gente aí, estamos aguardando o seu comentário. Quero lembrar também que esse espaço aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa de higienização e trabalha com produtos certificados pela Anvisa e também com produtos que servem para o combate do Covid-19. A Cleaning Solutions
fica na Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho ali da Praça Kennedy. Telefone 44 37 14 14. Vou repetir para você anotar aí o telefone da Cleaning Solutions. 44 37 14 14. Também somos apoiados nesse momento pela Superbanca. A Superbanca na Avenida ali no Jardim, 1168 em Santo André. Telefone 4994-0443. Repetindo para você anotar, 4994-0443. Semana Boa Nova aqui ao vivo pelas redes sociais. Fernando, bom dia. Fernando, acompanhando a movimentação das redes sociais, como é que nós estamos aí? Os nossos ouvintes já estão se manifestando? Bom dia a todos. Realmente a gente já percebe a interação dos ouvintes e quem já entrou em contato aqui conosco hoje foi a Ana, foi a Santinha, o Oglésio Manete, a Márcia Silva, Sônia Tomé, a Maria Amaral, a Adélia Alves, e tem aqui um comentário da Raquel Aparecida. Ela diz o seguinte, que os programas têm sido uma prece, um fortalecimento para mim. Gratidão a todos. Então essa conexão realmente que nós fazemos com o ouvinte, levando uma mensagem de esperança, de ânimo e trazendo um pouco mais dessa motivação para o dia a dia. Um agradecimento muito especial para você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos ajuda a fazer o Semana Boa Nova. Continue nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova, prestigie o nosso programa. Abre aí uma sala de vídeo, você vai lá, você que nos acompanha pelo Facebook, você vai lá no seu equipamento, no seu celular, coloca assim lá, abrir sala de vídeo. Pronto, e a nossa imagem vai ser compartilhada para toda a sua rede de contato. Muito bem, próximo sábado nós vamos receber aqui a nossa companheira Hilda Doreto, e o tema será Jesus e o Final dos Tempos. E lembro também que todos aqueles que nos contatam concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela Fonte Viva, editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, e também pelo Ideal, Instituto de Educação Espírita André Luiz de São Paulo. São 2 livros por programa. Sábado passado, o Alfredo Sartori e o Ricardo Cavalcante foram os ganhadores. Muito bem, Eduardo, a gente fala da prece, e o Marinho fez uma colocação muito interessante com relação às preces espíritas, e se nós olharmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec catalogou, são 46 preces que estão lá catalogadas, né? Mas por que 46? Porque tem preces que são 2 para a mesma finalidade, na verdade são 5 categorias, né? Preces gerais, a prece para a gente mesmo, né? A prece pelos espíritos, as preces pelos outros, pelos médiuns, né? Pelos que sofrem, etc. Essas preces todas que estão lá, quando a gente as realiza, tem alguém recebendo essas preces lá no plano espiritual? Tem alguém ouvindo a gente? Tem de fato alguém olhando para a gente e falar, o Turíbio está rezando, o Eduardo está rezando lá. Tem alguém acompanhando isso? Então, Toribio, certamente que tem, né? As nossas preces são ouvidas, já respondendo à pergunta do programa, pelos nossos irmãos que estão atentos às nossas necessidades, né? Eles estão nos acompanhando, nos orientando, e as nossas vibrações de energias emanadas no ar, né? Quando a gente ora pedindo por alguém ou por nós mesmos, por qualquer razão, elas são ouvidas à medida da nossa sinceridade e da nossa verdade, né? Nossos irmãos acolhem as nossas vibrações, as nossas solicitações. Estão levando isso ao plano maior, para que a gente possa, de alguma forma, ser confortado ou não, conforme a nossa condição, né? Mas certamente eles estão nos ouvindo e nos acompanham na nossa verdade, nesse sentimento, nessa condição. Em todos os momentos, não só na oração, na verdade, né? Mas a prece, ela tem uma vibração, como eu falei no começo, pensamento e vontade, né? Quando a gente tem um desejo sincero e verdadeiro, de atender, de solicitar, de pedir por alguém, por nós, qualquer que seja, a gente expõe isso no plano maior, e isso é acolhido pelos nossos irmãos, né? Que estão atentos às nossas condições. E essa é uma parte da prece, né? Que é o que a gente pede. Agora, o retorno é outro departamento que a gente vai falar um pouco mais para frente depois. Eu queria lembrar você aqui que tem uma obra do nosso companheiro Silveira Sampaio, chamado O Mundo em que Eu Vivo. E nessa obra tem um capítulo escrito A Requisição. E ele conta pra gente o que acontece no
plano espiritual com as nossas preces. Por que algumas não são atendidas? Por que outras são? Muito interessante essa colocação. Dá uma pesquisadinha no livro do Silveira Sampaio, lá, O Mundo em que Eu Vivo. Marinho. Psicografado por? Na época, né, da Zíbia Gasparito. Muito interessante. É importante nós lembrarmos que Silveira Sampaio foi um grande comunicólogo, né? Foi um teatrólogo, né? E a gente tem sentido, a gente tem percebido a presença dele espiritualmente nesse projeto nosso de comunicação, né? E lembrar que essa obra que o Toribio menciona é uma obra psicografada, né? Muito interessante. É uma obra já antiga, pelo menos aí uns 30 anos, 40 anos, quando a Zíbia estava no auge da psicografia dela, né? É interessante. Toribio, o que eu queria comentar é a respeito das preces que Kardec catalogou ali no livro, no Evangelho, né? Da mesma maneira que nós citamos que o Pai Nosso, que foi ensinado por Jesus, como ensinando-nos a pedir, aquelas preces que ali constam também são formas nos ensinando o que nós podemos pedir. Tanto assim que não é hábito nas casas espíritas, não é hábito de nós espíritas, repetirmos as preces da maneira que estão escritas ali. Por quê? Porque eu acho que nós estamos compreendendo o ensinamento de Kardec, né? Que nos ensina em cada circunstância o que a gente deve, o que a gente pode pedir. Mas quando você colocou a existência dos 3 tipos de preces, Toribio, falando da prece que louva, da prece que agradece, não é? E a que pede, né? E a que pede, na hora que você falou na prece que pede, nos veio aqui à mente a ideia de que mesmo a prece que pede, nós temos 2 tipos dentro da prece que pede. A prece que pede para nós mesmos, que é legítimo também quando nós necessitamos, mas a prece que nós pedimos para os outros, né? Então, na pergunta que foi feita de o que acontece quando a gente pede, tem alguém que está ouvindo? Talvez a melhor imagem que a gente possa passar, quero só complementar absolutamente, está tudo muito correto que foi dito, né? É que tudo se passa no mundo espiritual como se nós estivéssemos ainda vivos. Se nós temos aqui na Terra um amigo que está precisando de ajuda, quando nós percebemos que aquele amigo está precisando de ajuda, nós de alguma maneira procuramos ajudá-lo. Quando nós estamos precisando, a gente vai para um amigo e pede ajuda para um amigo. E o amigo vai atuar. Agora imagine que esse amigo esteja desencarnado. Qual o recurso que ele tem de poder nos ajudar? É aí que a prece entra. O que ele vai fazer do lado de lá quando a gente faz a prece? A prece é o pedido. A prece é o momento que eu me comunico com os espíritos de alguma maneira. E aqueles que estão ao nosso redor, porque são os nossos amigos, são os nossos familiares, eles vão se mobilizar. Eles vão buscar recursos para nos atender. Quer dizer, eles não vão fazer outras preces. Eles vão fazer outras preces quando precisam recorrer a instâncias superiores ainda, não é? Para que exista no plano espiritual alguma ação que permita que nos ajude. Então esta ação pode ser muitas vezes um outro amigo que chega e nos dá um conselho. Essa ação pode ser uma ideia que nos surge. Então esse processo de comunicação é muito intenso. Eu estou querendo só reforçar a importância da tua pergunta. O que acontece quando a gente faz a prece? Quer dizer, acontece muita coisa. Alguém está lá no plano espiritual acolhendo, né? Quando chega, né? Porque às vezes pode não chegar, né? Quando chega lá, porque às vezes a nossa intensidade é 0, né? Estamos pedindo só de boca. Quero ficar rico. Não vai chegar nunca, né? Quero fazer coisas boas. Alguém olhe e vai manipular forças para que isso possa ser atendido se estiver dentro da nossa necessidade, do nosso plano reencarnatório, né? Fernando? Eu quero só mostrar a importância da comunicação. A comunicação dos ouvintes que estão interagindo conosco e a comunicação mental. Curioso que o que foi comentado pelo Marinho e o Toribio agora, nesse momento, chegaram 2 intervenções ou solicitações dos ouvintes. Olha só,
O Rogério Quadros, ele comenta o seguinte: em uma das mensagens de Chico, ele nos diz que nossas preces chegam como pétalas de luz no mundo espiritual. Os amigos podem comentar o efeito de nossas preces que fazem no mundo espiritual? Foi o que o Marinho acabou de explicar, né? E aí o Turíbio complementou, olha que bacana. Porque o Ademir fala o seguinte, que as preces serão ouvidas a partir do merecimento. Então, o que o Marinho colocou aqui foi respondendo ao Rogério Quadros, e o que o Turíbio colocou foi justamente que o Ademir Mendes entrou em contato com a gente. É a sintonia. Então, a prece é a emoção transformada em solicitação, em agradecimento e louvor. É essa conexão. E isso não diferencia prece espírita, católica, evangélica, como o Marinho muito bem colocou. Quando a gente eleva o nosso pensamento, isso é uma prece, independente das palavras que serão proferidas ou dos gestos, dos rituais. O que é o importante é a intenção mental daquilo que a gente faz. Muito bom, Edu. Então, eu só queria reforçar um pouquinho a questão como a gente está falando de prece, mas a gente pensa muito na nossa prece, a prece do encarnado, né? Mas também tem a prece dos espíritos, né? A gente sabe que os irmãos, a gente que está aqui muitas vezes, que não tem essa condição de prece, numa vida desvirtuada, temos entes queridos lá que oram por nós, pedindo, como o Marinho falou, a instâncias superiores dos irmãos. Então a prece, ela é utilizada em qualquer nível de condição e em qualquer estado, encarnado, desencarnado, porque realmente é o nosso instrumento de solicitação maior. Né? Muito bem, nós estamos aqui ao vivo com o Semente da Boa Nova, transmitindo pelas redes sociais. Nesse momento, estamos com o Instagram e também pelo Facebook. Você nos acompanha pela página do Facebook Live aqui do Semeador. Você acompanha lá o programa Semeando a Boa Nova, Semeando a Boa Nova ABC. É assim que você encontra a gente lá no Facebook, Semeando a Boa Nova ABC. E também no Instagram. No Instagram você escreve Semeando a Boa Nova e vai aparecer lá o nosso vídeo nesse momento. Depois que encerrar esse programa aqui ao vivo, você pode acompanhar a reprise dele, que vai na íntegra na web rádio. Aliás, a web rádio para acompanhar, inclusive, depois com a programação seletiva, uma programação muito bonita durante o dia todo lá, webradio.osemeador.org, e também no YouTube. Depois vai para o YouTube também. Efeitos da prece é o nosso tema de hoje. Estamos falando desse tema tão importante. Prece, reza, oração, tudo é a mesma coisa, porque tudo sinônimo, né? Mas eu queria comentar, que vocês comentassem agora, o que é a prece cantada. Tem efeito uma prece cantada? O pessoal que canta, faz músicas, tem efeito de prece também? Pode usar uma prece cantada? Claro que sim, né? Como a gente falou, não tem forma, né? Não tem efeito diferente. Tudo está na sintonia e na verdadeira emoção ou o sentimento real que a gente passa para alguém, para nós, para alguma eventual necessidade. A música, ela é uma linguagem universal, né? E por que não se poderia utilizar a música para orar, né? Não existe nada que impeça uma boa música, que não necessariamente é uma oração, mas como eu citei no começo, a música própria do Renato Teixeira, tem letras de músicas que nos passam uma sensação muito agradável, como se estivéssemos orando realmente. Muitas músicas. Então não vejo nenhum impedimento problema, e não claro. é um problema nenhum. Turíbio, a questão Fernando. da música, das artes, trata da questão da estética, do belo. E do belo é aquilo que a gente valoriza. É aquilo que a gente louva a Deus. É um momento de a gente louvar, muitas vezes também de agradecer e de pedir. Então, pelas artes, você pode sim utilizar da prece. Sempre lembrando que o que é importante é o pensamento, é a conexão. Porque se nós simplesmente falarmos palavras, repetirmos atos de uma forma mecânica, por mais palavras que façamos, isso não é uma prece. A gente não está conectado. A prece é uma conexão. Então, Deus sabe aquilo que a gente precisa, mas é necessário que nós entremos em contato com essa energia. Marinho, você ia fazer alguma colocação sobre a questão da prece cantada, né? Sem dúvida. Como nós já dissemos, né, os companheiros aqui enfatizaram bastante e eu quero enfatizar também. Se a prece é uma conexão do sentimento,
Se a prece é uma conexão da emoção que nós sentimos, por isso que as formas decoradas não ajudam muito, né? A música, ela só vai ajudar. Se a música for uma música harmoniosa, que toca o nosso sentimento, que mexe com a nossa emoção, e junto com aquela emoção vai junto um pedido, vai junto um agradecimento, vai junto uma louvação a Deus ou a qualquer situação que a gente queira louvar, ela só fortalece, não é? Por exemplo, nós estamos aqui hoje conversando sobre a prece, estamos tocando ideias, estamos aqui comentando, e tem uma música aí no fundo, né? Um fundo musical bem suave, né? Que está tocando, que aliás é uma característica do nosso programa, né? Essa música que foi escrita por um espírita, o autor dela é o Cabete, né? É uma música que louva, né? E é uma música assim que nos ajuda a elevar, por isso que ela fica aí no fundo, né? Tocando devagarzinho, baixinho, para nos ajudar na transmissão dessa emoção, oferecer uma emoção para o ouvinte, né? Nos ajudar nessa conexão mental com tudo aquilo que os amigos espirituais que também influenciam o nosso programa querem transmitir a todos. Então, em muitas obras espíritas, principalmente de André Luiz, é colocada, né, as canções, os louvores que são feitos no plano espiritual para receber muitas vezes espíritos mais elevados, porque harmoniza o ambiente e eleva a sintonia. Então a música faz parte desse processo também. Muito bom. Aliás, lembrando, né, Marinho, você falou da música do Cabete, que é a música de fundo, que você que está nos acompanhando, está ouvindo a música aí do fundo, essa é a nossa identidade musical, né? Nossa identidade sonora, que nos acompanha há 24 anos. Estamos no 25º ano. Né? A nossa identidade visual. Lembrando, né? Qual é a música? Ó, Marinho. Vem, não é, Marinho? Muito bom. Nós estamos aqui com o Semana Boa Nova falando hoje sobre efeitos da prece. O Eduardo Patrício é o nosso convidado de hoje, atuante tarefeiro aqui do Núcleo Espírita O Semeador. A nossa equipe está toda a postos recebendo a sua informação, a sua pergunta. Fernando, nós temos alguma movimentação nas redes sociais? Tem participação dos ouvintes, Anício, Davi Orico, a Raquel Aparecida, ela faz um comentário aqui que, seja nos romances mais populares ou livros de estudo, sempre demonstramos o efeito da prece. Assim, entendemos e temos confiança de que nossas palavras são sempre ouvidas. A Regina Bardella fala que o tema é muito bom, importante nesse momento. A interação também dos ouvintes da Marlene Robacher, a Elisete Leandrini, Ivana Galindo, Luiz Cláudio, Patrícia Costa. E tem respostas aqui da enquete, viu, Turíbio? Sim, pode falar. A pergunta é, você acredita que todas as nossas preces são ouvidas? Já 7 pessoas confirmaram, acreditam sim. 100% então daqueles que responderam acreditam que nossas preces são ouvidas, tá? Tem uma pergunta aqui do Luiz Cláudio da Silva, ele fala o seguinte: poderia comentar por que o Pai Nosso na coletânea de preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo está como prece dominical? Opa, alguém quer responder? Alguém prefere responder? O Edu? Então, a palavra dominical, ela traz para a gente a ideia de aos domingos, né? Que é o momento em que se reúne, normalmente as pessoas vão às suas crenças, às igrejas e tudo mais. É o dia que muitas vezes as famílias tiram para louvar, né? Então, a prece dominical, que ele diz, é a prece do domingo, né? Onde as famílias se reúnem para poder orar a Jesus. É só nesse sentido, mas não significa que ela só precise ou possa ser feita aos domingos. Como a gente falou, orar em qualquer lugar, em qualquer momento. Né? 24 horas por dia, né? Por dia, se possível. A palavra dominical também vem de domus, né? É do latim, significa casa. Então, quando a gente fala dominical, é a casa interna, oração interna que a gente deve fazer. Isso serve domingo, segundas, terças, quartas, quintas. Então, o quanto é importante entrarmos dentro de nós mesmos, fazendo uma reflexão, e aí sim extrair o melhor para louvar, para pedir, para agradecer. Então, quanto é importante entrarmos na nossa casa mental e de lá
entrarmos em contato com o nosso Senhor. Queria lembrar aqui, nós estamos falando das preces cantadas, né? Queria fazer uma pequena lembrança, né? Que às vezes a gente fala assim, coloca música na sua casa, deixa as coisas ficarem alegres e tal, né? O sufismo é um movimento persa que lá na antiguidade, né, já falava para as pessoas fazerem a adoração a Deus, né, a adoração à divindade através da arte, da dança, da música, né? É uma coisa que é tradição, é milenar isso, né? Então a prece é uma coisa que nos acompanha milenarmente, né? Fernando, mas eu tô curioso, queria que você respondesse para os nossos ouvintes e para mim aqui. Estou vendo você com um livro aberto aí. O que você tem? Que esse livro que está aberto? São 2 livros abertos. Conta pra gente quais livros são e o que você está vendo nesses livros aí. Na verdade, eu deixei aberto aqui, porque se nós estamos abordando a questão da prece, nós temos uma base muito grande nas obras de Kardec. E se o ouvinte quiser aprofundar um pouco mais, ele pode pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 27 ele vai encontrar como tema Pedi e obtereis, que é um capítulo realmente das preces. As preces estão aí nesse capítulo? Nesse capítulo, capítulo 27, Pedi e obtereis. E também, como referência, nós temos o Livro dos Espíritos, que aborda a lei de adoração. E na lei de adoração, você começa com a pergunta 649, e na 658, já aborda exatamente a questão da prece. Então, qual é o efeito da prece? Por que nós devemos fazer? Por que as preces são atendidas? De que forma? Então a gente pode aprofundar um pouco mais. Então sempre é bom o ouvinte adquirir mais conhecimento, se aprofundando nas leituras que Allan Kardec nesse capítulo ele fala das preces, né? Pedi e obtereis. E depois ele Evangelho apresenta as preces. E no próximo ele dá, como o Marinho falou, ele dá referências para que a gente possa entrar em contato. Por exemplo, uma prece para aquele que está para desencarnar. Como eu devo me dirigir a ele? Uma prece quando eu estou passando um perigo eminente. Uma prece de agradecimento. Então ele dá uma base para que a gente possa mentalizar aquilo e interiorizar, entendo, na questão íntima. Mas como o Marinho bem falou, não são palavras que a gente deve repetir. A gente não faz dessa forma. É só para a gente reflexionar, refletir sobre isso e aí sim se conectar. Então, no Evangelho. E com relação ao Livro dos Espíritos, ele vai abordar qual o efeito, qual é a causa, por que acontece, por que as pessoas fazem de tal forma e de outra, se fazendo assim ou assado tem sentido ou não. Então, ele dá uma explicação mais técnica já. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina como fazer. Muito bem. Marinho, quando o Kardec, o Fernando está falando aqui que o Kardec colocou um capítulo falando sobre os efeitos da prece e tal, e depois o Kardec apresenta o último capítulo, a coletânea de prece. Por que é que o Kardec apresenta em cada prece um preâmbulo? Ele explica o que é a prece. Tem necessidade de explicar a prece? Eu acho muito... Nós sabemos que Kardec, como um bom professor, pedagogo de escola, né? Ele passou a vida dele se dedicando a ensinar os outros, né? Nas escolas, nas academias. Eu acho que ele também quis nos ensinar como que a gente usa a prece. Então esse preâmbulo, ele nos direciona em que circunstâncias e para que a gente está fazendo uma prece. Exatamente para evitar aquilo que por muitos anos, muitos séculos aconteceu, que os profitantes das várias religiões acabam decorando uma prece e não sabem exatamente por que estão fazendo e o que estão dizendo. É repetir as palavras simplesmente, supondo que a gente está agradando a Deus, é muito diferente de nós entendermos o porquê que nós estamos pedindo e usar as palavras nossas para pedir. Bom, Edu? Inclusive, Marinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe a descrição do Pai Nosso, frase a frase, um detalhamento do que cada frase que Jesus nos ensinou quer dizer com relação a essa oração. Também é um aprendizado bom para a gente poder buscar. Edu, deixa eu aproveitar que nós estamos aqui explorando os nossos convidados aqui, os nossos componentes da mesa. Eu também estou curioso para saber que livro é esse que você... Aliás, quais livros são esses que você tem aí? E esses livros têm a ver com prece? Estou vendo aqui com o Evangelho, com... Quais livros são esses aí? Eu copiei um pouco o Fernando, né? Eu trouxe também o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que é a base dos capítulos que ele falou.
E como eu falei das obras de André Luiz, de Emmanuel, né? Que todas, se a gente, todas elas, e na maioria, não sei se na totalidade das obras espíritas, todas elas trazem em algum instante um assunto envolvendo prece. Então eu estou com um desses livros aqui que eu trouxe, que chama Os Mensageiros, que é da obra de André Luiz, sobre a coletânea do mundo espiritual. Se você me permitir, já Claro, que você por abordou, favor. eu vou trazer uma parte, não vou E vai dar um spoilerzinho rápido trazer pra o gente do enredo, livro aqui. mas- Não dá spoiler não, porque senão Não. depois ninguém vai ler, né? só 2 frases que falam sobre a prece. Vamos lá, ó. Na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. E no capítulo seguinte, só mais um detalhe. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. É só um adendozinho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Então, esse é o livro Os Missionários. Os Mensageiros. Perdão. Muito bem, estamos falando sobre a prece, efeitos da prece, é o nosso tema de hoje, do programa de hoje. Você que nos acompanha aí pelo Instagram e pelo Facebook ao vivo, faz o seu comentário e deixa a sua resposta para a pergunta do dia. Você acredita que todas as nossas preces são ouvidas? Coloca lá, conta pra gente por que você acredita, se você acredita e por quê. Marinho, você acredita que todas as nossas preces são ouvidas? Eu não acredito. Não acredita. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Você ia falar alguma coisa, né, Marinho? Eu ia dizer que essas obras do André Luiz, que as casas espíritas estudam, que são um recurso fantástico para que nós possamos compreender como que se processa no plano espiritual, a vida no plano espiritual e a relação do plano espiritual conosco, não é? É um complemento às obras básicas, porque trazendo aqui os ensinamentos com situações conhecidas, mostrando e nos vários livros o que se passa no mundo espiritual como consequência de atitudes ou de ações ou decisões que nós tomamos aqui, é um recurso fantástico. Mas o que eu queria dizer é que nós temos ao estímulo, né, ao ensejo deste momento chamado de distanciamento social, isolamento social aí imposto pela pandemia, né, no momento, nós aqui no Semeador desenvolvemos uma série de iniciativas, né? Como, por exemplo, a transmissão da nossa reunião pública, que vai acontecer daqui a pouco, graças à equipe técnica aqui presente, ao Valdeci, que se dedica muito para poder fazer chegar aos ouvintes através do Facebook, não é? E às 10 horas a Juliana às 10 também horas, ajuda, né? às 10 horas, né? E, aliás, hoje nós vamos estar com o Ângelo Cerati aqui às 10 horas, né? Como nós temos aí os vários recursos da mídia, já conversamos sobre isso aqui no Semeando a Boa Nova, né? Mas nós também temos a web rádio. Agora, por que eu citei André Luiz e por que eu estou falando web rádio? Pode parecer maluquice em mim. Eu sei que eu estou ficando meio louco, mas nesse caso não é bem isso. Não chega a esse ponto, não chega a esse ponto. Porque é assim, quando nós lemos a primeira vez o livro Nosso Lar, me chamou muito a atenção, né? E comentamos isso no grupo de estudo, quer dizer, melhor dizendo, chamou a atenção do nosso grupo de estudo, acho que está melhor colocado assim, a existência de uma rádio lá no Nosso Lar, que fica 24 horas por dia tocando lá e levando músicas aos residentes ali daquela colônia, né? Ou seja, é um momento de levar paz, é um momento que eles transmitem mensagens, é um momento que dão avisos, né?
Então, na realidade, a nossa web rádio, que agora, depois de 25 anos do projeto Nosso Semeando da Boa Nova, nos foi praticamente induzido o processo de iniciarmos uma web rádio, tem como inspiração esse projeto, ou tem como inspiração essa prática que lá acontece no nosso lar, que aprendemos através da obra de André Luiz. Legal, muito bem, bem explicado aí, bastante esclarecedora a tua colocação, bastante esclarecedora, né, no sentido de mostrar pra gente como surgiu, por que existe a web rádio osemeador.org. Aliás, uma sugestão, depois você acessa lá para conhecer um pouquinho a programação, uma programação seletiva, uma programação muito legal e que você não pode deixar de conhecer de fato. Lembra você que nós estamos, a produção está me avisando aqui, que nós estamos apenas no Facebook, não estamos no Instagram. Hoje não estamos no Instagram, somente no Facebook. Mas você pode nos ouvir depois, pode assistir depois lá no YouTube e também na web rádio. Terminou o programa, meia horinha, vai estar tudo lá ao vivo, ao vivo não, a reprise do que foi ao vivo aqui, para você poder compartilhar e assistir de novo. Preces, efeitos da prece é o nosso tema de hoje. Quero lembrar também que este espaço aqui do Semeando da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é um grande apoiador da gente, está com a gente desde o início e é uma empresa de infraestrutura e de construção civil. Conheça um pouco mais a Torcisão, www.torcisão.ind.br. Torcisão sem o tio, né, do A, e também Ind de Indústria, www.torcisão.ind.br. Lembro também que daqui a pouquinho a gente vai dizer quem são os 2 ganhadores dos livros de hoje, porque são 2 ganhadores por programa, que vão retirar os livros aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam restabelecidas, porque por enquanto só atividades virtuais. Muito bem, efeitos da prece é o nosso tema de hoje. O Edu, o Eduardo Patrício é o nosso convidado de hoje, ator e tarefeiro aqui do Núcleo Espírito Semeador. A gente diz assim, Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe das minhas necessidades, eu não preciso pedir nada para Ele porque Ele já sabe. É isso mesmo? Ou eu preciso ficar pedindo de novo para Deus? É interessante que realmente o nosso Pai sabe tudo de nós, né? E muitas vezes a gente pensa que nós sabemos também o que nós precisamos. A gente tem essa pretensão de achar que nós sabemos o que é melhor para nós, né? E muitas vezes a gente pede, por necessidade uma ou outra, aquilo que às vezes nós queremos e não que nós necessitamos. Mas Ele sabe do que nós precisamos. Eu gostaria de fazer uma analogia desse conhecimento do Pai. Imagina uma empresa onde um presidente que tem uma gama grande de funcionários, num determinado período ele se veste de funcionário, como aconteceu num programa que teve há algum tempo aí, e vai passar essa vivência com todos os funcionários, a ponto de chegar a uma certa intimidade, de conhecer a vida de todos eles. Passado essa temporada, ele vai lá e abre um canal de comunicação com todos, direto com ele. Olha, sugestões, pedidos, enfim, para todos que ele vai olhar, o presidente. Então ele vai receber de tudo ali, né? E aí ele pega um lá e fala, olha, eu trabalho bastante, eu queria um aumento de X%. Só que na vivência que ele teve, ele conhece a pessoa, ele falou, o cara falta, fala mal dos funcionários, né? Não é produtivo, enfim, por que ele acha que ele merece? Eu sei o que ele precisa, né? Enfim, e aí ele com o conhecimento de causa, ele sabe o que cada um faz e o que cada um precisa efetivamente. Então ele atende conforme merecimento e conforme a condição de cada um. É mais ou menos assim que Deus faz conosco, né? Ele sabe do que nós precisamos, o que nós fazemos, como nós praticamos e o que nós estamos pedindo. Agora, será que o que nós estamos pedindo é o que nós necessitamos? Por isso que muitas vezes a gente não sabe efetivamente por que as nossas preces não são atendidas. Mas o nosso Pai sabe do que nós precisamos efetivamente. E assim, a gente precisa pedir realmente. Porque eu acho que nesse sentido, mostra um pouco para nós, a prece nesse sentido de pedir, mostra um pouco a nossa necessidade e mostra que nós somos submissos à vontade do Pai. De uma certa forma, a gente reconhece a grandeza
e pede para essa grandeza nos auxiliar de alguma forma. O quanto nós pedimos de acertadamente ou não é outro departamento, mas que a gente se submete à vontade do Pai quando a gente pede alguma coisa, e tendo esse conhecimento, essa é a necessidade que nós temos sempre de estar pedindo, mais do que às vezes agradecer e louvar, como você colocou. Perfeito. Fernando, antes de você dizer pra gente aí se tem alguém acompanhando aí as redes sociais, como é que nós estamos, né? Queria que você respondesse a pergunta. Você acredita que todas as nossas preces são ouvidas? Pode copiar? Pode. Está autorizado. Na escola eu não era muito bom aluno, não, então eu ficava copiando daqueles que sabiam mais. Eu vou copiar do Marinho. Eu não acredito, eu sei. É uma diferença muito grande. Acreditar, hoje você acredita, amanhã não. Uma vez que você adquire o conhecimento, o saber, ele não muda, ele é permanente. Então nós sabemos que todas as nossas preces são ouvidas. E com relação a isso, um relato aqui, viu, Turíbio, muito bonito, do ouvinte aqui, o Davi Orico. Ele agradece muito a questão da prece e ele fala o seguinte, que a mãe dele passou uma situação difícil, né? Agora com esse período de doenças e tudo mais, e ele falou o seguinte: a prece salvou a minha mãezinha. Ele falou que nunca pediu com tamanha fé e tamanho fervor nesse momento. Então ele conseguiu tirar dele próprio a energia necessária, a solicitação para que fosse restaurado a saúde da mãe, e nesse caso foi positivo. Um abraço ao Davi, e tem também participação de outros ouvintes. A Mariana Costa, ela fala: também tenho em meu coração que todas as nossas preces são ouvidas, mas acredito que só é concedido o que é para o nosso bem verdadeiro, pois vemos só o hoje. Os bons espíritos vêm muitas vezes mais. Participação dos ouvintes também: a Leila Velar, a Vélia Lacerda, Arnaldo Pereira, Gabi Orico, a Janete, tá? E o Luiz Cláudio também participando. Marinho, por que algumas vezes as nossas preces não são atendidas, hein? Tem alguma razão para isso? Bem, mais uma vez, não é, nós temos que nos referir aos ensinamentos que chegam dos Espíritos, né? Porque nós temos uma tendência de observarmos as coisas no curto prazo. É aquilo que está hoje nos incomodando, é aquilo que está hoje nos machucando, é o sofrimento de hoje que nós estamos tendo, é aquela dor que nós queremos que seja afastada de imediato, não é? No entanto, como nós ainda não compreendemos a razão pela qual certas contrariedades, não sabemos ainda por que certas circunstâncias da vida acontecem, como sendo algo que no longo prazo, na vida espiritual, vai nos beneficiar, seria um contrassenso se Deus concedesse um pedido para que um bem maior que está programado para acontecer adiante um pouco fosse suprimido. É a mesma coisa que acontece quando nós educamos os nossos filhos, né? Os nossos filhos, quando pequenos, nos pedem muitas coisas, né? E nem tudo a gente pode atender. Nem tudo a gente atende porque a gente sabe que vai ser prejudicial. Porque nós sabemos que a educação, a formação, o fortalecimento do caráter, o fortalecimento da sua vontade vai ficar prejudicado se de alguma maneira nós atendermos aqueles pedidos. A analogia é muito adequada, é a mesma. Que nós ainda somos espíritos que estamos ainda na nossa infância espiritual, estamos em formação, estamos aprendendo, estamos aqui nessa escola chamada Terra, e sem dúvida nenhuma o Pai é Pai de bondade e Ele quer que nós lá na frente, daqui a alguns, vamos dizer, séculos ou milênios, sejamos espíritos perfeitos. Por isso que eles não atendem tudo, não é possível atender tudo. Muito bem, então nós estamos aqui ao vivo com o Semente da Boa Nova, hoje com o tema Efeitos da Prece. Estamos com a nossa querida Clarissa Colar, a nossa companheira Clarissa aqui ao vivo com a gente. Aqui, Clarissa, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semente da Boa Nova. Bom dia, Turíbio, bom dia a todos os amigos aí. Clarissa, nós estamos falando sobre prece. Conta pra gente um pouquinho sobre o efeito da prece, que você percebe, que você sente os efeitos da prece, a partir de que instante você começa a perceber que a prece gerou efeito?
Nossa, Turiba, ao longo da vida, assim, eu tive algumas oportunidades de perceber o efeito imediato da prece. Sabe, até tem um assunto que me toca bastante, porque a prece foi o que me ajudou muito a enfrentar um dos momentos mais difíceis da minha vida, né, que foi quando o meu irmão faleceu, faz uns 7 anos, mais ou menos. E antes do falecimento dele, ele precisou ficar no hospital depois de uma cirurgia em coma durante uma semana. E a gente ia visitá-lo, né? Os familiares precisavam entrar na UTI. Foi um processo muito difícil de acompanhar. E eu me lembro, Turíbio, que uma vez, durante essa uma semana que a gente precisava visitá-lo, eu estava sentada numa das cadeiras do hospital e não queria entrar mais, eu não queria mais vê-lo, né? Era um momento muito difícil para todos. E aí, naquele instante, Turíbio, eu fiz uma prece com bastante sinceridade, sabe? Eu fiz uma prece solicitando ajuda, solicitando um amparo. E assim, foi um momento muito significativo, porque imediatamente, quando eu fiz aquela prece, no hospital ali mesmo, sabe? Eu senti um amparo muito grande. Quando eu estava fazendo a prece, é como se eu ouvisse uma voz dentro de mim, dizendo, você não vai entrar sozinha, eu estarei com você. E isso me tocou profundamente. Sabe, se eu fosse descrever a sensação hoje, é como se eu fosse uma criança ali assustada, com medo, e viesse um adulto, segurasse minha mão e falasse, não, vamos lá, eu vou com você. Coragem, força. E aí eu me senti mais confiante. A prece, naquele momento, não mudou a situação. Eu precisei entrar, né, logo depois, né, depois de um tempo meu irmão faleceu. Mas o que mudou foi o meu estado de espírito. Porque me deu coragem, me deu resignação, me deu força, me senti ouvida, me senti consolada. Sabe, esse sentimento me transformou e me fez enfrentar a situação de uma maneira diferente. Então, a prece, eu digo que hoje, olhando para trás, vendo tudo que a gente passou, foi o que nos sustentou. A situação continuou da mesma maneira, né? Mas a prece, para mim, para minha família, ali foi o que transformou. Então, quando você pergunta, Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe. Mas quando a gente se volta para Ele, quando a gente se liga para Ele, por mais que a situação continue ocorrendo da maneira que precisa para o nosso aprendizado, nós nos modificamos, Ele nos dá força, Ele nos ajuda, né? E esses amigos espirituais nos dão a mão mesmo. Foi assim que eu me senti naquele momento com a prece, de mãos dadas com alguém que me auxiliou a enfrentar aquela situação. Clarissa, muito obrigado pela tua contribuição. Você está mostrando um exemplo de conforto que a prece gerou para você, né? O conforto que a prece te trouxe, né? Isso é muito interessante. Bom, isso faz quanto tempo? 7 anos? Faz 7 anos. E você faz as suas preces até hoje pelo seu irmão, que já está lá no plano espiritual? Eu faço, Turíbio, eu sempre lembro, eu faço, desejo que ele esteja bem, aprendendo, evoluindo, crescendo, e eu sinto nesses momentos de oração, de prece, que a gente está conectado, que ele está de alguma maneira recebendo esses meus pensamentos, Turíbio. Muito bem, obrigado, Clarissa, pela sua participação. Um abraço bem forte para o Pedrinho, para o Danilo e para você, família maravilhosa. Um abraço para todos vocês também. Clarissa Colar, a nossa tarefeira aqui, da nossa equipe, dando a sua contribuição remotamente aqui, ao vivo, aqui pra gente no Semeia da Boa Nova. Efeitos da prece é o nosso tema de hoje. Edu, o Eduardo Patrício é o nosso convidado, atuante tarefeiro aqui do Núcleo Espírita, o Semeador. Edu, o que nós devemos pedir nas nossas preces? Nós temos o direito de pedir coisas materiais. Eu tenho o direito de pedir para a espiritualidade que me dê dinheiro, que me dê casa, carro, conforto. Eu tenho o direito de pedir essas coisas? Direito a gente tem, né, Turíbio? A gente pode pedir o que a gente quiser. O que a nossa mente estiver preparada ou necessitada, a gente pode pedir. Outra coisa é receber, né? Uhum. Mas a gente aprende, e o Espiritismo é a base de tudo isso, de que todas essas coisas materiais são muito passageiras, né? E que não é isso que vai nos satisfazer em nada na nossa jornada terrena. Então, quando a gente eleva os nossos pensamentos pedindo um bem material, às vezes a gente pode até receber por alguma razão, para que a gente talvez alimente a nossa fé, talvez seja um exercício de oportunidade, né? Mas não é o ideal nem é o comum, né?
porque certamente as nossas maiores dificuldades não são materiais, né? São as nossas vicissitudes, as nossas imperfeições, os momentos que atravessamos. Então a espiritualidade nos mostra, Kardec nos traz isso claramente, que as nossas solicitações devem ser de cunho espiritual, né? Devemos pedir força, tolerância, paciência, que nós nos resignemos com as ocorrências da jornada, para que a gente possa seguir em equilíbrio e passar por esses momentos de uma maneira mais feliz ou até mesmo mais livre de responsabilidade, né? Mas, infelizmente, muitas vezes a gente acaba deixando essas questões mais para frente, quando o aprendizado maior nos bateu o coração, né? Muito bem. Marinho, quando a gente fala de pedir coisas materiais, né? A gente pode pedir coisas, por exemplo, eu posso pedir assim, eu queria ficar rico. Quero ficar rico, ganhar na loteria, Mega Sena, coisas bem terrenas, né? Mas eu posso pedir também, por exemplo, eu gostaria de construir uma casa para ajudar as pessoas, né? Uma entidade, um asilo, não sei o quê. Eu posso pedir tudo isso, eu não posso pedir? É um direito que eu tenho também pedir para poder ajudar as pessoas, não é? Eu posso pedir? Sem dúvida nenhuma. O Eduardo acabou de fazer a referência de que nós podemos pedir o que a gente quiser. Uhum. Aliás, se nós pegarmos ao pé da letra o que está escrito no Evangelho, de pedir e obtereis, né? Ele nos dá essa licença de que a gente faça. Agora, o que nós precisamos é compreender como que a lei divina, precisamos compreender como é que Deus nos atende. Porque se nós imaginarmos que cada um de nós, na nossa vida, na presente existência, temos um projeto. Cada um de nós tem um projeto para a nossa encarnação. E tudo aquilo que nós vamos receber como dádivas, tudo aquilo que nós vamos receber como ajuda, vem em favor de nós cumprirmos aquela programação. Se nós pedimos alguma coisa que não está coerente com a programação para esta existência, aquilo não vai ser atendido. Embora a gente possa pedir. Uhum. É natural que a gente peça, principalmente nos momentos difíceis, né? Principalmente no momento em que nós estamos com o coração apertado. Veja esta época que nós estamos vivendo. Uma época difícil, uma época em que nós temos muito sofrimento, né? Dia desses nós estávamos vendo as notícias sobre o aumento de pessoas que estão indo morar na rua, porque estão precisando sair das suas casas porque não estão conseguindo pagar aluguel, não é? Nós estamos vendo a quantidade de pessoas que estão nos hospitais na expectativa de melhorarem, os parentes daqueles que estão no hospital esperando, não é? A melhoria do seu ente querido, aqueles que perderam o emprego, que de uma certa maneira estão lutando, estão aflitos porque não estão conseguindo cumprir com seus deveres, suas obrigações, alguns deles precisando tirar crianças de escola, alguns deles com dificuldade de fazer a compra do supermercado. Olha quanta coisa que existe e é natural, é legítimo e devemos, numa hora dessa, pedir a Deus. Temos que pedir porque sabemos que Ele vai escutar. Uhum. Agora, aquilo que vai ser respondido estará sempre de acordo com aquele plano daquilo que nós temos que passar na nossa existência. Sempre vai estar de acordo com o aprendizado, que a gente chama no Espiritismo da expiação, né? Daquilo que nós temos que vivenciar. Uhum. O que nós podemos dizer é que existem atenuantes. Eu quero me estender um pouquinho mais, não é? O que nós podemos dizer é que a misericórdia divina é tão grande que muitas vezes, mesmo numa situação difícil, nós podemos ter um atenuante que está ali. Aliás, as várias obras espíritas indicam isso. Não vamos esquecer principalmente da mensagem que chegou através de Francisco Cândido Xavier, do Emmanuel, que diz, né, que quando nós estamos de alguma maneira trabalhando para o bem, quando nós estamos com alegria ajudando o próximo, que aquilo é como se fosse uma espécie de um passaporte para nós termos a misericórdia divina atuando em nosso favor e aliviando as nossas situações difíceis que temos que passar pela vida, né? Então,
podemos dizer que tudo conspira para o nosso sucesso. Mas não o sucesso do curto prazo, não aquele sucesso de amanhã. Se nós estivermos com uma situação que teremos que passar pela perda de um ente querido, por exemplo, né, nós vamos fazer nossas preces. Talvez a gente não seja atendido, né, da maneira que a gente quer, mas nós vamos ser atendidos do conforto, os amigos que vão chegar aqui vão nos apoiar, o recurso daquele que está partindo, como é que ele vai chegar no plano espiritual de uma maneira mais aliviada. Ou seja, o efeito da prece ele está sempre presente. A diferença é que não necessariamente exatamente de acordo com aquilo que a gente gostaria, pede, né? Que a gente pede. Uma dica para você que está nos acompanhando aí, nesse momento que estamos falando de por que a gente às vezes não é atendido, etc., ou por que somos atendidos, dá uma lidinha num livro chamado Pontos e Contos, do Humberto de Campos, o nosso querido irmão X, né, tá lá. Tem um capítulo lá escrito assim, a súplica final. Esse merece ser lido, né? A pessoa que pedia tudo, e a espiritualidade resolveu atender tudo, né? E o final é muito interessante, eu não vou dar spoiler. Eu não vou contar o fim. Está disponível, é fácil de você achar. Esses livros são todos facilmente acháveis na internet. A Súplica Final, livro Pontos e Contos do irmão X, Humberto de Campos. Fernando, você queria fazer um comentário? Na verdade, eu quero passar aqui pelas redes sociais aqui, o pessoal interagindo conosco. O Marcos Barbosa entrou em contato conosco, Sandra Abronson, a Nadia Ambrosio, ela falou o seguinte: sim, tenho certeza que nossas são ouvidas, nossas preces são ouvidas, mas sei que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, com relação se nossas preces são ouvidas ou não. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Leão Neto. Primeiro deixa um bom dia, né? Bom dia, semeadores. Em tudo na vida há o antagônico, o inverso. Aí ele fala o seguinte, olha que pergunta interessante: positivo e negativo, o bem e o mal. O contrário da prece, que é para o bem, seria uma espécie de prece para o mal. Aí ele fala assim, olha, está faltando uma definição muito, mas ele quer dizer o seguinte: se a gente pode vibrar por alguém, fazendo uma prece desejando bem, vou tentar traduzir o que ele está falando, é possível a gente emitir um pensamento para o mal, para uma outra pessoa? E como se proteger disso? Quem gostaria de responder, Edu? Vamos iniciar comentando que, como a gente falou desde o começo, uma das definições da prece, que seria pensamento e vontade, né? E pensamento e vontade é livre, pode ser para o bem e infelizmente pode ser para o mal também, né? Então, infelizmente, tem gente também que a gente não chamaria de prece, mas uma vibração negativa para alguém, né? Por qualquer razão, não é o assunto, mas é possível, é possível. Como que a gente aprende a se defender dessas, vamos dizer assim, dessas intenções mal feitas, né? De alguns que nos desejam mal? A gente aprende que para nos afastar dessas situações é a nossa conduta reta, né? O bem que praticamos, a consciência tranquila, o auxílio, a nossa conduta dentro dos ensinamentos de Jesus. Enfim, quando a gente tem essa prática efetiva dentro de nós podemos dizer que quase que nada nos atinge, né? As coisas não chegam até nós como as pessoas desejam. Então, não é só uma questão de proteção do plano espiritual, né? Não é os nossos irmãos que não vão deixar. Muitas vezes isso acontece, a gente falou em outro programa, para que nós testemos a nossa fé. Falou o quanto que nós estamos firmes no propósito de servir ao Mestre, de praticar os seus ensinamentos, de auxiliar, de ajudar, né? Então, eu acho que essa é a maior proteção que nós podemos ter contra essas ações ruins de alguns irmãos, né? Marinho, você queria comentar? Eu estou aqui pensando na pergunta do nosso amigo... Do Ricardo Leão Neto. Do Ricardo, né? Professor Um abraço para ele. E me vem à mente aqui uma ocorrência que marcou a história da humanidade, que tem a ver com isso que ele fala, né? Um dos momentos mais difíceis que nós passamos na história da humanidade, nesse sentido da vibração negativa, daquilo que é contrário ao bem, foi o momento da crucificação do Cristo, não é? Foi o momento
em que os poderosos da época influenciavam a todos aqueles que estavam ali assistindo aquele momento, né? Porque aquele momento, de acordo com a tradição, de acordo com as leis, o povo poderia salvar um dos condenados, né? Naquele momento, se o povo dissesse daquelas 3 almas que estavam sendo condenadas à morte, né? Uma delas Jesus, o povo tinha todo o direito de poupar a vida de um deles, né? E ali houve uma grande movimentação de forças, influenciando, de uma certa maneira, o povo a não poupar Jesus. Tá certo? Foi poupado, na história conhecida, poupado o Barrabás. Não é? E, aliás, isso mostra que a intenção que nós temos, seja ela expressa diretamente através da palavra, através de uma atitude, ou seja ela expressa através de um pensamento, ela ocorre. Porque ela é produto do que está no coração do homem. Se o coração do homem está desejando o mal, se o coração do homem está pedindo pelo mal, ele pode, sem dúvida, e pode até às vezes lograr êxito, porque aquela vibração está ali e muitas vezes, não é, faz parte da vida, faz parte do plano da reencarnação que isso aconteça. Aliás, eu gostaria até de complementar outra ideia que está surgindo aqui, que nas várias preces que Jesus fez ao longo da vida dele, né, que os evangelhos registram, né, o momento que ele saía para ir rezar com o Pai, o momento que ele foi ao Monte Tabor, com os essênios, quando os essênios ensinaram, né, ele. De todos os momentos em que ele conversava com o Pai, que ele dizia, para mim, isso é pessoal, né? Eu acho que a maior prece que ele nos ensinou não foi o Pai Nosso. Foi o momento da crucificação, quando ele conseguiu ter compaixão por todo mundo que estava lá e pedir a Deus para que perdoassem todos eles. Quer dizer, aquele momento, ele estava dando um exemplo daquilo que ele ensinava no Pai Nosso. No Pai Nosso ele ensinava a gente, olha, quando vocês orarem, quando vocês pedirem, peçam desta maneira. Mas no momento da crucificação, ele deu o exemplo daquilo que ele ensinou. Quando ele percebeu que toda aquela grande turba que não estava poupando ele como representante de Deus que estava ali, percebendo o equívoco que estava sendo feito, a intenção dos poderosos que estava por trás, ele pede a Deus para que Deus perdoe a todos. Mas não foi simplesmente uma expressão de palavra que ele exteriorizou. Foi um sentimento de compaixão tão profundo que ele teve por todos, porque ele sabia que tipo de, entre aspas, karma que a humanidade ou que aquele grupo estava assumindo naquele momento. E ele não queria que as pessoas passassem pelos efeitos e pela consequência daquela decisão equivocada que estava lá. Então essa prece do Cristo, que é uma prece de compaixão, uma prece de entendimento, uma prece profunda, que ele não queria que as pessoas ficassem prejudicadas por causa dele, foi o maior exemplo de uma prece curta, sincera e que apelava para a misericórdia divina. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Olha que curtinho que foi essa prece, que saiu com tanta profundidade do coração dele. E você está falando uma coisa, porque o Ricardo pergunta assim, né, como se proteger disso, né? Então, aí queria só lembrar uma coisa, né, Ricardo e demais web espectadores, né? A proteção é isso que você falou. Jesus, naquele instante, ele fez uma prece no sentido contrário. É exatamente o que o Ricardo coloca na prece. E as preces ao contrário? Pois é, você quer se proteger disso? Começa a vibrar o contrário. É um efeito do magnetismo. Comece a pensar diferente, emanar energias diferentes. E aí não é só espiritismo, isso aí é física, né? O seu magnetismo, e o magnetismo é um estudo científico, né, tem que estar no sentido oposto. Pronto, você vai estar se libertando, está evitando dessas coisas todas chegarem até você. De uma forma ainda mais simples, como eu afasto os maus? Atraindo os bons.
eu atraio os bons. E aí, para o nosso ouvinte aqui, o Ricardo, que é um estudioso, aproveitando quanto é importante a gente estudar, dá uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, tem exatamente uma prece que recomenda para afastar os maus espíritos, digamos assim. Então ali, você, lendo um pouquinho mais, você vai introjetar um pouco mais desse conhecimento, viu, Ricardo? Muito bem, nós estamos aqui falando sobre o efeito da prece, né? Os efeitos da prece. E sábado que vem, nós vamos receber aqui a companheira Hilda Doreto com o tema Jesus e o final dos tempos. Olha que tema interessante, é Jesus e o final dos tempos. Vamos ver aqui o que é que a Hilda vai falar com a gente sobre isso, né? Muito bem, e hoje estamos falando sobre o efeito da prece. E quero lembrar você que esse espaço aqui do Semente da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi é uma empresa, um varejo de materiais de construção e utensílios para o seu lar. Telefone 4451-7950. Vou repetir para você anotar aí. 4451-7950. Se você quer nos apoiar, como faz aí também a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Muito bem. Efeitos da prece. Marinho? Eu quero pedir permissão, Toribio, para explorar um pouquinho mais esse ponto que eu acho que é importante. Qual ponto? De como que nós podemos nos proteger sim. das vibrações negativas, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se todos nós temos uma programação divina, se todos nós temos um plano para a nossa reencarnação, tudo aquilo que vier de fora, que seja contrário a um plano de Deus, já de cara não tem força, né? Quer dizer, se nós estamos com uma planificação para a nossa encarnação, se nós temos um plano para a nossa existência, e se por um acaso existir uma força negativa que procure contrariar isso, ela, por definição, ela já começa a perder força porque ela está contrária a um plano divino, né? Pode em algum momento trazer algum desconforto, alguma coisa? Pode, mas agora, o que foi dito aqui, que é o momento em que nós devemos buscar o apoio daqueles que estão juntamente conosco, trabalhando para que a nossa encarnação seja bem-sucedida, trabalhando para que as nossas provas sejam bem-sucedidas, né? Agora, existem expiações pelas quais nós temos que passar, não é? Então, nem tudo que nós estamos passando, que é uma expiação, que faz parte do plano divino, faz parte do plano desta encarnação, vai ser evitado, porque faz parte do nosso aprendizado a gente passar por aquilo. Então também tem isso, às vezes nós passamos por uma situação difícil e ficamos achando que foi um trabalho realizado, que foi uma vibração negativa, e não, aquilo faz parte do tipo de expiação que a gente tem que passar, ou seja, nós ainda não estamos isentos, nós ainda não aprendemos a lição. Agora, não tenha dúvida, lembrando mais uma vez aquela mensagem de Emmanuel através de Chico. O dia que nós aprendermos a lição, que a gente não precise mais passar por aquela expiação, mesmo na presente existência, se a gente tem na programação de vida uma expiação para passar, e se as nossas atitudes fazem com que o aprendizado seja acelerado, nós começamos a atenuar muito e às vezes até eliminar a necessidade de passar por aquilo. Então a nossa proteção está efetivamente no que foi dito. Nos aproximarmos dos bons e trabalharmos para o bem. Quanto mais trabalharmos para o bem, esta é a maior defesa que a gente tem de qualquer influência negativa que possa existir. Muito bem, estamos na linha aqui com o nosso companheiro Hélio Delanossi. Hélio Delanossi, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semente da Boa Nova. Bom dia, Turíbio, bom dia, Fernando, Patrício, Marinho, pessoal da retaguarda, o Eros, o Valdecir, está muito bom o programa hoje. Perfeito, tudo bem redondinho. Hélio, aproveitando que você está com a gente aqui, conta uma coisa para a gente. Nós estamos falando sobre efeitos da prece. Tem validade as preces que a gente faz pelos outros, as preces que nós fazemos pelos líderes mundiais, pela paz mundial, essas preces abrangentes pelos outros. Isso tem efeito, Hélio? Tem algum efeito isso? Diz que existem dois tipos de petição, né? Você pode pedir por você, né? Ou você pode pedir pelos outros, que é a chamada prece intercessória, né? Quando você intercede em favor de alguém. E normalmente as preces
intercessórias, essas que nós pedimos por alguém, nós costumamos ter mais habilidade para concentrar o nosso pensamento naquele momento. Porque não podemos esquecer nunca de uma coisa, que nós não paramos nunca de pensar. Nós estamos sempre pensando. E a prece é o que é? Uma transmissão de pensamento. Quando você consegue formar foco no seu pensamento, você usar todo o seu pensamento, que normalmente nosso pensamento é disperso. Nós ficamos pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Às vezes nós não conseguimos fazer um Pai Nosso inteiro sem desviar o pensamento. Você está falando uma coisa e está pensando outra. Já está falando o Pai Nosso, ou falando ou uma Ave Maria, ou outra prece qualquer que a pessoa goste, e o pensamento dela está numa outra coisa. Ela está pensando, Pai Nosso que estás no céu, puxa, mas meu carro está lá fora, será que ninguém vai mexer? Eu esqueci o feijão no fogo, será que eu desliguei o fogão? A tua cabeça vai embora e a tua boca continua falando a prece. Isso não tem valor nenhum nesse momento. Já a prece intercessória, essa que você está dizendo, você pede por alguém normalmente, você vai, porque aquilo, a gente consegue normalmente nessa hora concentrar pensamento. Você consegue focar todo o teu pensamento, todo o teu poder em direção a uma determinada causa. E aquilo costuma ter realmente uma eficácia muito grande. Ela é ouvida, sem dúvida é ouvida, e muitas vezes pode até não atingir lá, a pessoa não receber do jeito que você está querendo. Muitas vezes, como já foi dito aí, você não está querendo o que é melhor, você não sabe exatamente o que é melhor. Mas quando você dirige o pensamento para alguma coisa com foco, realmente tem um poder muito grande, né? Eu me lembro sempre, para mim, marcou muito, e faz parte da minha forma de viver, quando eu tomei conhecimento sobre os reis de Israel, que eles tinham o direito de pedir coisas quando eles eram ungidos, e eles falavam com Deus. E eles podiam pedir alguma coisa para Deus para o seu reinado. E normalmente os reis pediam o quê? Poder, exército poderoso, ouro, recurso, enfim, coisas materiais. E o rei Salomão, ele pediu sabedoria. Não pediu nada, ele falou, o que você quer? Eu quero sabedoria. Se você tiver sabedoria para entender uma situação, você tem todo o poder, você tem tudo o que você precisa. Você vai saber procurar o melhor médico, você vai saber usar o melhor remédio, você vai saber tudo o que você precisa se você tiver sabedoria. Tomar a melhor decisão, escolher, tomar partido do lado que é melhor para uma determinada situação. Uhum. Enfim, então isso tudo é sabedoria. E quando você concentra a sabedoria através de uma prece, pedindo sabedoria, pedindo para alguém que ele tenha sabedoria, que ele tenha discernimento e saiba decidir o que for melhor para ele, essa prece tem muito valor. Ok. Hélio, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua ajuda aí. Trouxe aí um assunto muito importante para a gente, que é a questão da sabedoria, da intercessão, né? Muito obrigado, Hélio. Viu, eu queria aproveitar, a Clarissa falou, deu um testemunho agora há pouco aí, dizem que aparelhos dos hospitais ouvem as preces mais fervorosas, preces que são mais laboriosas, que chegam e têm maior eficácia do que aparelho das igrejas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Porque no hospital, quando você chega lá, você se deste de todas as suas crenças, de todas as suas prudências, e enfim, você fica realmente muito frágil. E aí você precisa da ação, você precisa da ação de Deus. Acho que você dirige a Deus dentro de um hospital, normalmente, essa prece tem muito valor. Muito valor foi o testemunho que ela deu agora há pouco aí. Ok. Então é humildade. Humildade e sabedoria é tudo que nós precisamos para levar a nossa vida adiante. Ok, Hélio, muito obrigado pela sua participação, pela sua contribuição e um bom fim de semana para você aí, viu? Para vocês todos, bom programa aí. Muito bem, nós estamos falando sobre os efeitos da prece. Eduardo Patrício é o nosso convidado de hoje. Edu, Marinho queria fazer um comentário?
Não? Antes de você dar continuidade ao tema, né, eu gostaria de registrar aqui um aviso que nós estamos recebendo dos companheiros lá do Grupo Espírita Seara das Fraternidades, lá de São Caetano. Né? Eles estão nos informando que estão hoje com a campanha da feijoada delivery lá, sabe? Ok. E nós sabemos a importância que existe esse tipo de ajuda em épocas como a que estamos vivendo, porque as promoções não podem acontecer. Então, esse tipo de atividade que as casas fazem com o trabalho que a própria casa produz, né, é muito importante. Então, aquele que estiver interessado, ele pode ligar para 4226-1431 e conversar ali e fazer a sua encomenda. Né? Ali tem um sistema de entrega também que pode ser combinado com eles. Se quiser dar um tempinho para pegar uma caneta, um lápis, antes de terminar o programa a gente repete o telefone deles aqui. Ok, aliás, um abraço carinhoso para os nossos amigos lá do Seara das Fraternidades de São Caetano, que essa semana, juntamente com o aniversário da cidade, também comemorou mais um aniversário de vida. O Seara das Fraternidades fez aniversário essa semana aqui. Um abraço para todos eles lá. Falar em aniversário, etc. Fernando, como é que nós estamos aí de comemorações? Os nossos ouvintes aí estão ligando para a gente aí, mandando o recado? Só participando, sim, a Leila Velar, né? Ela responde a pergunta, né? Para mim, o efeito da prece é quando entro em sintonia com os bons espíritos, recebo as bênçãos do alto, um bálsamo a dar o fortalecimento necessário para continuar a caminhada. A prece tem o dom de trazer a luz divina, a me envolver numa cúpula de proteção, luz e amor. Obrigado, viu, Leila, pela participação. A Sandra Bronson também entra em contato conosco, falando que em minha prece peço muita paciência e pelo bem-estar de todos. Muito bem. Edu, por que a gente faz as preces, etc., né? Por que essas preces, às vezes, elas podem mudar, de fato, o curso dos acontecimentos? Tem essa capacidade? Então, Toribio, o Marinho já deu uma leve ideia dessa condição, né? Que muitas vezes, na verdade, quando a gente pede alguma coisa por alguém, tem um aspecto que envolve muito, que é a questão do merecimento, como a gente comentou, né? E tudo depende efetivamente da conduta das pessoas, né? Você, nosso Pai, misericordioso e bom, vendo a nossa conduta, a nossa forma de agir, e pode de alguma forma atenuar as nossas provas, né? É lógico que existe uma justiça maior que a gente não pode negligenciar, né? Então, mas dependendo das nossas ações, daquilo que praticamos e fazemos, elas podem ser atenuadas. Para a gente ter uma ideia, o que a gente quer dizer como ela pode ser atenuada? Suponha, a grosso modo, que você tem aqui numa jornada vir e perder a mão, por alguma razão, por algo que foi feito no passado. Mas a sua conduta atual não torna isso mais necessário, como o Marinho bem lembrou. A prova deixa de ser uma questão de aprendizado, porque já se vivenciou alguma coisa. Então, de repente, você vem e perde só o dedinho para se cumprir a lei de ação e reação, porque você passa de uma maneira mais tranquila, né? Muitas vezes não que a prova deixa de existir, mas a forma como a gente enfrenta e passa por ela é muito mais fácil, muito mais tranquila. A gente aceita e passa de uma maneira muito mais produtiva, né? Então, dessa forma, tudo depende efetivamente da nossa conduta, né? De como nós estamos agindo e atuando na jornada. Então, a gente ora por alguém, essa pessoa, da mesma forma, vai ter esse merecimento ou não. E como a gente comentou, muitas vezes é dado a oportunidade, né? Ela recebe a graça por oportunidade. Uma pessoa, às vezes, que está com uma doença muito grave, você pede fervorosamente a intercessão dos irmãos e a pessoa recebe a cura, muitas vezes, não porque ela mereça ou porque a conduta dela está efetivamente voltada, mas como uma oportunidade para que ela reflita sobre o que ela passou, reconheça o merecimento, né, do que recebeu
e mude a sua conduta. Aham. São várias opções, né? A prece feita, lembrando que a prece feita em conjunto, né, quando várias pessoas se reúnem, né, ela tem um efeito muito poderoso, até maior do que uma pessoa só, né, porque é um conjunto de pessoas que estão ali pedindo, né, por isso que a prece em conjunto sempre tem um efeito maior, né. E o Evangelho no Lar? O que vocês poderiam falar sobre o Evangelho no Lar, os efeitos da prece do Evangelho no Lar? Então, só complementando essa questão da prece conjunta, o Evangelho nos traz informação bem clara, né? Na verdade, o que domina, o que comanda é o propósito e a junção das ideias positivas, porque também não adianta se reunir 100 pessoas e todo mundo orando da boca para fora, coisa que um efeito de às vezes 2 pessoas reunidas tem uma condição muito maior. Então sempre tem o propósito da vibração das pessoas, da finalidade. No Evangelho no Lar, a gente sabe, né, que o efeito da prece nos traz a harmonia, nos traz o equilíbrio, aproxima os bons espíritos do nosso ambiente, da nossa casa. São levados ali irmãos que também auxiliam e recebem as vibrações da oração. Quer dizer, a prece feita com sinceridade e amor sempre atrai bons espíritos, bons fluidos e ajuda o nosso lar a se equilibrar, né, dentro das pessoas que convivem com a gente ali também. Muito bem. Bom, quero avisar vocês. Aliás, Edu, antes de ir aqui para o encerramento, qual é a palavra especial que você diria em relação ao tema de hoje? Uma palavra só. Fé. Né? Fé. Muito bem, a fé que nos liga ao Criador, né? Edu, muito obrigado por você ter estado com a gente aqui hoje, tá? Foi muito bom estar com você. Lembrando que nós temos aqui os ganhadores do livro de hoje, o Davi Orico e a Patrícia Costa. Parabéns, vocês ganharam os livros de hoje e vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador, tão logo as atividades presenciais estejam restabelecidas. Hoje nós falamos sobre os efeitos da prece. E esteve com a gente aqui o Eduardo Patrício, atuante tarefeiro aqui do Núcleo Espírito Semeador. Sábado que vem, a Hilda Doreto estará conosco com o tema Jesus e o final dos tempos. Daqui a pouquinho, meia horinha, esse programa vai estar na íntegra lá na Web Rádio, webradio.osemeador.org. E também, ao mesmo tempo, também sendo retransmitido pelo YouTube, daqui a meia horinha. Fica sempre com a gente. Sábado que vem nós vamos estar falando sobre aqui esse tema muito importante, Jesus e o final dos tempos. Nós vamos encerrar o programa hoje com uma prece. O Marinho vai falar para a gente aqui, vai ler a prece para a gente, né? Vai fazer a prece, que é o Pai Nosso, do irmão Horta. Primeiro vai contar para a gente quem é o irmão Horta e vai falar a prece para a gente. Tudo bem? E já imediatamente vamos para o encerramento. Então, o irmão Horta, seu nome completo, José Silvério Horta, foi um monsenhor na cidade de Mariana, em Minas Gerais, médium, por sinal, e ele escreveu um Pai Nosso, que nós vamos ler agora. O irmão Horta é um dos mentores espirituais desta casa, né? Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Assim seja. Uma boa semana para você, ouvinte.